agência. Então, com isso, as atividades da academia começaram esse ano em 2020 e a gente teve que se adaptar por conta dessa pandemia que está assolando o mundo inteiro, né? Muitos de vocês, acho que são prestadores, né? Então, eu acredito que vocês já estiveram aqui na Ares em algum evento do Boas Práticas que a gente a gente faz constantemente. Então, qual a ideia do Boas Práticas? O tema do dia é a gente trazer prestadores de serviços que fazem aquele trabalho bem feito para compartilhar com os colegas. Não só isso, a gente faz alguns seminários que a gente traz só experts naquele assunto. Geralmente é algum tema novo, algum tema um pouquinho mais complexo, que exige um pouquinho mais de tecnicidade, e a gente geralmente pede para vir empresas, pessoas da faculdade, da universidade, para compartilhar um pouquinho com a gente, sempre prezando pelo lado prático daquele assunto. Então, o assunto de hoje, eu sei que muitos prestadores já estão familiarizados com isso, mas sempre tem um pouquinho a mais para aprender, né? A modelagem hidráulica é um tema, não vou falar pouco abordado, mas é um tema menos abordado do que deveria ser, menos discutido do que deveria ser, menos implementado do que deveria ser, e completamente essencial para um serviço de água e esgoto. Então, a nossa ideia nesse primeiro webinar de 2020 foi trazer algumas empresas que trabalham há bastante tempo com esse assunto, para falar um pouquinho tanto de conceitos quanto de casos práticos da modelagem hidráulica em água e em esgoto. Então, a gente representando a BIB, que vai ser nosso primeiro palestrante, é o Silvio Campolongo. O Silvio é engenheiro civil, pós-graduando em gerenciamento de projetos, tem 11 anos de experiência no setor de saneamento e atualmente engenheiro civil na BIB Engenharia. Depois a gente vai ter o Sérgio Mota. O Sérgio Mota é engenheiro civil e físico, está cursando especialização em BIM, ele vai comentar um pouquinho também depois para a gente. E ele é diretor de engenharia na empresa Alevante. Então, a gente convidou, né, a Alevante para compartilhar um pouquinho. Oi, por favor, deixar no mudo. Ô, Thalita. Oi. Oi, gente. Quem está entrando, eu pedi, por favor, para deixar no mudo, para a gente não cortar, não distrair os nossos palestrantes, tá bom? Thalita, você está no mudo. Eu acho que é quando ativo o mudo para todos, para desligar o telefone, o microfone das pessoas, eu sou desligada também. Obrigada por avisar. Gente, novamente, por favor, deixar no mudo para não interferir na palestra dos colegas. E as perguntas, por favor, fazer no chat. No final, a gente vai repassar as perguntas para os palestrantes. Vai ter um tempo de discussão, de perguntas, então vocês não se preocupem, tá bom? E eu acho que, bom, já são 3h10, eu acho que eu já posso passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, agradecer a presença deles, né? Agradecer vocês de terem topado a nossa participar um pouquinho aqui com a gente. Então, eu vou passar a palavra já para o Silvio, que vai ser o primeiro palestrante. Silvio. Olá, obrigado, Thalita, aí, pelo convite, né, por convidar aí a BIB Engenharia. Como a Thalita acabou de informar, aí, eu estou representando a BIB e o intuito dessa apresentação é que aquelas pessoas que já dominam a modelagem, que já têm experiência, que a gente consiga agregar um pouco a mais para elas, e para aquelas pessoas que ainda não conhecem, ainda não têm uma certa intuição ali, uma noção, né, do que a gente consegue fazer com essa ferramenta,
passar também uma ideia. Então, assim, agregar a todos os públicos aí que estiverem assistindo a gente. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da B&B. A gente trabalha aí com a parte de aplicação de metodologias PMI para gestão de projetos, consultoria e treinamento em saneamento, né? Trabalha com modelagem, plano de saneamento, pesquisa, tem uma série de serviços aí voltado para a área. E quem quiser depois, a gente pode bater um papo aí no final da palestra. Vamos lá. A gente dividiu aqui essa agenda para poder aqui deixar de uma forma um pouco mais clara aqui como a gente seguir aí com a apresentação. Primeiro a gente vai fazer um breve relato aí sobre os conceitos de simulação, sobre os softwares existentes e as informações essenciais. E a gente vai prosseguir então com a apresentação dos benefícios dos recursos da modelagem, as ferramentas computacionais, a importância da calibração e depois uma conclusão relacionando aqui a base cadastral e as condições operacionais com os resultados tangíveis. Antes de começar com essa agenda, eu gostaria que todos ficassem com essas perguntas na cabeça, porque o intuito é que no final dessa apresentação vocês consigam responder essas perguntas que eu estou apresentando aqui. Quais são os conceitos que envolvem a simulação hidráulica? Quais são as margens e as tolerâncias da simulação? Quando é que eu posso utilizar a simulação? Quais ferramentas eu posso utilizar? Então, essas perguntas elas são fundamentais aí, né, para que a gente tenha uma ideia de como utilizar essas ferramentas, e a ideia é que vocês saiam com essas respostas aqui bem conceituadas. Bom, vamos seguir então aqui para a agenda. Conceito de modelagem hidráulica. Basicamente, são 3 passos. A gente tem a entrada de dados físicos e operacionais, rodar o modelo, que seria compilar esses dados que entraram, e depois fazer a apresentação dos resultados. Claro que existem muitas fases aqui, muitas ferramentas entre essas 3 etapas. Isso aqui eu estou colocando de uma forma muito simples, para vocês terem uma noção, né, de uma visão macro do negócio, como é que a gente consegue proceder com simulação. Primeiro a gente entra com os dados físicos, roda esse modelo e depois a gente apresenta os resultados. Bom, quais são os softwares que a gente pode utilizar? A gente tem uma infinidade de softwares. Eu coloquei alguns aqui a título de exemplo. A gente tem o Equanet, um software gratuito, tem o WaterCAD, um software pago, tem o FlowWorks, Hydrocad, tem o C-Redes da USP também. Enfim, tem uma infinidade de softwares, mas o mais importante é que o mecanismo de ação desses softwares, o coração que move esses softwares são os mesmos. Uma coisa faz um CDX 10. Essa interação, pessoal, se vocês conseguirem colocar no mudo, por gentileza, o que muda, na verdade, é essa interação com o usuário final. Então, de um software para o outro, você tem as respostas, né, muito mais simples de você extrair dados, inserir dados para você fazer calibração, que é um tema que o Mota vai abordar com vocês, né? Então, você tem uma série de ferramentas que auxiliam você a passar por atravessar esse rio aí de uma forma muito mais confortável, tá? Bom, depois a gente tem uma série de limitações entre o software pago, por exemplo, alguns limitam de acordo com o número de trechos, número de nós, cada um tem a sua lógica aí para poder fazer a limitação, né? Cálculo de perda de carga, modelagem, os principais tipos de válvulas, reservatórios. Então, enfim, a gente tem uma série de pontos que a gente consegue atingir aí com a parte da simulação e resultados que a gente pode obter a partir dela. Quais são os fluxos de trabalho, então, da simulação? Basicamente, a gente levanta os dados, né, cadastro, históricos, telemetria, faz os serviços de campo, a gente precisa medir vazão, pressão, para poder depois seguir com a calibração, que eu também não vou explanar isso, o Mota vai abordar com vocês, vai para o diagnóstico do sistema. Depois a gente faz simulações de cenários. A gente pode comparar cenários com relação ao ganho de custo energético, com relação ao ganho de pressão, melhor distribuição piezométrica do setor, enfim, a gente pode fazer diversas comparações. Essas daqui são as principais, então, ferramentas, né, já abordadas aqui de uma forma um pouco mais detalhada. Então, a gente tem o cadastro de rede, que pode vir aqui de uma fonte ou de várias fontes que são compiladas para que você possa construir esse modelo, né?
você tem que levar em consideração o material, idade da rede, rugosidade, né? Operação, os equipamentos existentes, a setorização existente, se existe, se ela é eficiente, se ela é ineficiente, se existem pontos, né? Curva de nível. Depois você tem que tratar também toda a parte de demanda. Uma vez que você trabalhou já a topologia e a topografia, né? Parte de redes, interligações como a topografia, a parte de elevações, você tem que abastecer esses nós, esse seu modelo com uma demanda para você poder seguir aí com a sua simulação. Claro, depois da calibração. Você tem um carregamento inicial e depois você faz a calibração nesse carregamento inicial. E esse slide aqui, ele exemplifica aqui quais são os 3, eu diria, pilares que você tem que tangir aí com a simulação. Ela apoia você ao projeto, apoia você à manutenção e apoia você ao planejamento. Como assim? Ela apoia você ao projeto porque você pode fazer diversos cenários e fazer comparações entre eles para fazer um projeto muito mais objetivo, voltado para o seu resultado final, para o fim, para onde você quer chegar, né? Apoia a manutenção também, porque você consegue desenhar pontos operacionais de bombas, você consegue desenhar pontos operacionais de válvulas redutoras de pressão, enfim, você consegue desenhar válvulas controladoras de níveis na entrada de reservatórios, ou seja, você apoia a manutenção com isso. E naturalmente, né, como consequência, é uma via de mão dupla, você apoia o planejamento. Porque, com base nisso, a gente consegue expandir a nossa cabeça e falar, bom, para onde é que eu vou agir agora? O que eu vou fazer? Eu vou atacar que cenário? Né? Qual setor? Qual subsetor? Né? Com essa ferramenta, você consegue ter uma visão muito mais assertiva. Vejam, o foco desse webinar aqui é modelagem hidráulica, e a gente está atingindo aqui, principalmente, as perdas reais, né? Uma parcela das perdas, a gente não está nem falando do ganho, que você também pode trabalhar depois com outras ferramentas em perdas aparentes. Mas vamos manter o foco aqui na parte da modelagem. Agora eu vou passar a palavra para o próximo palestrante, para o Mota, para ele complementar para vocês a parte de calibração e se tiver algum adendo aí na parte da construção e do modelo também. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Ares, através da Thalita, aí, para poder contribuir com um pouco que nós sabemos, né, com um pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo durante a nossa vida de trabalho, né? Depois da explanação do Silvio, o Silvio passou bastante rápido tudo, talvez isso... É lógico que é muito pouco tempo para a gente poder trabalhar cada item do que ele falou. Então, eu vou passar para vocês uma metodologia, que a gente chama de metodologia da Levante, mas é um nome interno nosso, mas que essa metodologia tem funcionado muito bem e talvez ajude a juntar as peças do quebra-cabeça aí. Eu queria dar um recado para todos que estão nos ouvindo, porque a gente não conhece daqui quem são aquelas pessoas que já têm um contato com a modelagem e aqueles que não. Penso que aqueles que têm o contato já sofreram os seus sabores aí, já tiveram as suas dificuldades e deve ter um monte de pergunta para fazer, uma pergunta mais direcionada. Aqueles que ainda não estão dentro desse processo, não adotaram esse processo como um processo de gestão, né, fazer um modelo hidráulico, vocês têm que ir usando um software, vocês têm que pensar que isso é uma mudança de mentalidade. Vocês vão passar para um outro patamar de gestão do que você tem. Nós temos que entender que a água que nós consumimos, né, que no caso vocês distribuem e nós, clientes, consumimos, né, isso vem de uma indústria. A indústria da água é a única indústria no planeta que toda cidade, toda comunidade tem que ter a sua fabriquinha lá de água, né? Umas maiores, outras menores. E com todos os seus impactos em termos de gestão e de controle de investimentos e o que a gente tem que fazer primeiro, onde que eu ataco, quais são os problemas que tem e tudo mais que vocês conhecem do dia a dia. Então, e é uma indústria extremamente ineficiente, né? O Brasil tem uma indústria de água extremamente ineficiente porque se fala em uma média de 40% de perdas, mas a gente sabe que em alguns municípios isso é muito maior.
E a questão é que é inadmissível nós produzirmos um bem tão prioritário para a nossa vida, né? Talvez o maior bem que nós temos que utilizar todos os dias, a gente se deu ao luxo de se perder 40%, 50% daquilo que a gente produz. Simplesmente nós estamos queimando o dinheiro. Então, a gente tem que entender que é uma mudança, né, de maturidade, que o pessoal fala aí no jargão de administração, né, o mindset, de que a gente precisa entender por que a gente precisa fazer e saber como fazer. E para fazer corretamente, a gente tem que seguir processo, né? Ter um processo com procedimentos muito bem determinados, e aí isso a gente tem uma metodologia para montar tudo isso de forma bem rápida. A primeira coisa que a gente deve fazer é conhecer ou levantar o máximo de informações que nós temos. Aí vem aquela pergunta, mas o meu cadastro eu não conheço, o meu cadastro ele está desatualizado, o meu cadastro eu tenho uma parte em GIS, uma parte em DWG, uma parte em PDF, uma parte tem em papel lá, que a gente está lá no almoxarifado lá, que a gente não consegue nem saber, está velho, está rasgado e tudo mais. Então, nesse ponto, é muito importante, quando vocês estiverem fazendo internamente, ou se vocês estiverem contratando uma empresa, essa empresa tem que estar presente junto com vocês para fazer as coisas a quatro mãos. Esse negócio de fazer modelagem, porque põe tudo no software, leva lá, faz indoor, né? Indoor que eu digo no escritório, depois traz um relatório de 400 páginas e entrega para vocês, isso não vai funcionar. Se vocês estiverem contratando assim, esquece, isso aí não vai funcionar. A empresa, que é a consultora, tem que estar presente em todas as fases do processo, porque ao longo do processo, você também cria uma vinculação interessante e começa a envolver as pessoas dentro desse processo. E as pessoas começam a ver o ganho, né, de eficiência que eles podem ter em várias ações dentro do sistema. Então, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer um cadastro perfeito para depois eu fazer a modelagem. Talvez isso seja o maior impacto negativo que tenha para a gente poder dar esse primeiro passo. Então, eu digo para vocês, eu uso o software da Bentley, né, o WaterJeans. Eu sou parceiro, tenho contrato com a Bentley americana, eu sou um parceiro para capacitação, posso vender, etc. E eu uso na produção dos trabalhos internos aqui da Levante. Então, eu não posso falar dos outros, porque eu uso esse, eu tenho só um comparativo com o Epanet, já vou dizer qual é, daqui mais para frente eu vou dizer qual que é a minha visão que eu tenho entre o Epanet e o WaterJeans. Um é gratuito, o Epanet é gratuito e o WaterJeans é pago. Então, essa questão, falando da água, tá, pessoal? Quando a gente fala de esgotamento sanitário ou drenagem, o levantamento de cadastro ele é trabalhoso, porém, ele é factível, né? Você vai lá, faz o cadastramento de interferência, põe lá o topógrafo e tal, você abre os PVs e tal, e você consegue montar o seu cadastro, né? Isso não precisa de altas tecnologias. No negócio de água, é mais complicado, porque tem algumas pessoas que dizem, não, mas a gente põe um georradar lá e o georradar resolve tudo e eu rastreio todas as redes que estão debaixo da terra. Mentira, não dá. Eu já fiz muito isso em campo, eu mesmo fiz. Isso, o georradar é bacana para você fazer uma validação. Você tem lá um cadastro, aí você está lá com uma dúvida, então você passa o georradar e dá uma comprovada se realmente tem aquele número de redes, um diâmetro aproximado e tal. Precisa ter muita experiência para poder avaliar as imagens de georradar. Não é um negócio definitivo, determinístico ainda, tá? Então, cuidado com isso de alguém vender uma solução de que o cara vai passar georradar em tudo e vai te dar o cadastro perfeito. Não existe isso. Então, esse sendo um dos problemas, você precisa envolver o nosso amigo, que todo mundo o apelida de o Zé da Água, né? Aquela pessoa que está lá há 30 anos no seu sistema, conhece tudo, acompanhou todas as obras, mas por uma questão de procedimento, né? Dentro do processo de produção ali, de colocar as obras em pé, ele não foi feito um as-built, não se acumulou essas informações, essa informação está dentro da cabeça do Zé da Água. Esse cara é muito importante para o sistema, ele tem que ser trazido à mesa para essa conversa inicial. Depois que você tem todas as informações e você também conseguiu ali os dados comerciais, que é muito importante, que são as demandas que você vai colocar dentro do sistema, né?
eu preciso saber qual é o sistema físico, quais são as bombas, o reservatório, a parte topográfica, a altura, etc., etc., né? O rotor da bomba, qual é a curva, etc. Mas você precisa também saber qual é a demanda que você vai colocar no modelo. Quando você analisa um sistema produtor e um sistema de comercial, você tem um cheiro ali de que perda que você tem. Essa perda, ela está misturada, ela é a perda real, mais uma perda, né, a perda comercial. Então, também você precisa explorar muito bem isso para você colocar isso corretamente na modelagem. Isso é importante. Vocês vão saber daqui a pouco o porquê. Bom, então, depois que você fez todo esse bate-bola, pegou todas essas informações, você consegue criar um cadastro, né, um modelo que a gente chama de modelo preliminar. Esse modelo é um modelo que está ali inserido computacionalmente o que tem lá na vida real, né? Vamos abrir aspas e fechar aspas, do que tem fisicamente instalado. Mas esse sistema, sendo preliminar, ele vai apontar resultados interessantes. Por exemplo, numa determinada área, ele aponta lá que das 11 da manhã às 2 da tarde tem falta d'água. Aí, com isso que ele me apresenta, eu consigo perguntar para as pessoas da operação, me diga, tem falta d'água lá? Eles podem responder, não tem, a gente sabe e tal, tudo bem. Mas eles podem falar, não temos reclamação de falta d'água lá, mas o modelo já apontou. O que significa isso? Talvez todas as casas que tem lá tenham um reservatório, ele é enchido em outro momento, e as pessoas não percebem, não sentem essa falta d'água, né? Então, ali é um ponto interessante para a gente colocar um medidor de vazão, um medidor de pressão, para que a gente veja se aquilo que o modelo está apontando acontece realmente lá no medidor. Isso que eu estou dizendo é uma ponte entre você pegar todo o conhecimento que você tem, colocar num sistema computacional que é burro, né? Todo computador ele põe lá e ele responde o que tem. Mas você precisa validar tudo isso para saber se o que você tem lá dentro do sistema é a mesma coisa que você tem, responde às ações físicas do que acontece lá no seu modelo. Então, nesse terceiro passo aí, você faz esse diagnóstico operacional, que tudo acontece mais ou menos com uma certa simultaneidade. O estudo populacional de demandas, eu indico que seja feita uma validação, né? Não pega lá o do PMSB, né? do Plano Municipal de Saneamento, porque às vezes foi levado lá uma curva aritmética e tal, que não representa muito bem a realidade hoje. Hoje nós temos a curva aí mais BI do IBGE, que foi lançada ano passado, que já prevê um declínio da população a partir de 2050, se não me engano. O SEAD do Estado de São Paulo, ele já diz que essa curva de crescimento vai cair um pouco antes, então a gente precisa ficar atento. A população que vai ter a demanda de água no futuro, ela é importante para você definir qual é o seu plano de voo, né? Quais são os investimentos que você vai fazer, quando, onde e por quê. Então, no item 4, que é o modelo calibrado, é o momento do clímax do seu modelo, porque ele vai dizer para você o quão longe o seu modelo físico está do seu modelo computacional, né, desse simulado, né? E depois que você tem isso calibrado, você tem o quê? Você tem algo que você possa confiar. A calibração vai te dar a confiabilidade de que você pode apontar soluções dentro do modelo computacional, transportar isso para a realidade, e isso dá modelagem hidráulica, e não fizer uma boa calibração, você está comprando nada, porque você vai administrar o seu sistema em cima de informações que você não tem certeza. Então, a confiabilidade é muito importante, tá? Então, por favor, passe o próximo slide. Então, aqui é um slide, vamos dizer assim, bastante didático, que a gente costuma usar para mostrar assim, olha, por que fazer modelagem hidráulica? Modelagem hidráulica, ele é a ferramenta 1 que todo sistema de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou mesmo uma prefeitura que administra um sistema de drenagem teria que ter, né?
Então, você consegue, lá no caso de água, controlar as pressões, saber onde que as pressões estão se excedendo, em que momento do dia elas estão se excedendo, e aí você consegue isolar essas áreas, melhorar a parte de setorização, de forma que você mantenha uma equidade, as pressões dentro do que a norma preconiza, né? Então, quando você monta, você tem acesso a essas informações, você tem uma visão muito mais holística desse sistema e você sabe exatamente onde é que você vai atacar. Então, você pode modificar a sua setorização de forma a melhorar esse desempenho em termos de pressão, você pode melhorar o seu desempenho em termos de bombeamento. Eu já peguei modelos em que a bomba funcionava e quando você coloca no modelo, ela injetava água na rua, mas como isso ficava 6 a 8 horas ligado durante o dia. Você imagina a energia que não se jogou fora. Então, quando você tem o modelo, você consegue detectar coisas dessa natureza e aí você vai pensando isto e vai melhorando performance energético e vai diminuindo o seu custo, né, de abastecimento. Diminuir o custo de abastecimento significa sobrar dinheiro para investimento, para não colapsar o sistema. Então, reduções de gasto de energia dá para você fazer com modelagem. A gestão de ativos, né? A gestão de ativos é uma coisa muito importante e que a gente percebe que é raro a gente conseguir um sistema que tenha tudo documentado, né? Às vezes esse documento está lá numa pasta, lá no setor de operação, depois o setor de planejamento tem outras informações. Eu já peguei cidades que usavam 3 cadastros, né, em paralelo, né? O planejamento tinha um, a operação tinha outra, o projeto tinha outra, então não se conversava. Então, quando você faz um processo de modelagem hidráulica interno na sua empresa, seja ela privada ou pública, você começa a ter uma visão mais consistente da sua indústria de água, né? Redução de perdas, que é o grande sonho de consumo de todos que operam o sistema, ou seja, onde é que eu estou perdendo água, isso você precisa fazer monitoramento, evidente, de rede, mas se você não tiver tudo setorizado, sabendo de onde a água entra, para onde a água vai, saber se isso está estanque, não tem jeito de você fazer esse controle, porque com as medições de vazão de entrada dos setores e você tem a sua micromedição, você vai fazer um balanço hídrico e vai dizer assim, olha, esse meu setor, ele está bacana, eu não preciso investir muito dinheiro em perdas aqui, eu posso gastar mais dinheiro naquele outro que é mais antigo, posso trocar a rede. A maioria das cidades do interior aí tem alguns quilômetros aí, principalmente no centro de cimento amianto, que estão muito antigos, estão rompendo. Tem gente que tem ainda alço galvanizado, que está com uma seção estreita, então quer dizer, dá uma perda de carga violenta. Isso é uma coisa que também tem que ser levantado quando você faz a coleta de dados para montar o seu modelo, né? E uma outra coisa importante que é assim, né? Chega lá uma oportunidade para o prefeito, aí o prefeito liga lá no SAI da cidade e fala assim, ô fulano, nós temos água para abastecer aí uma indústria que vai precisar aqui e tal, a gente precisa dessa indústria, gerar emprego e tal, o cara fica todo mundo alvoroçado. Aí o pessoal do SAI fala, nossa, como é que nós vamos responder isso no curto prazo? Né? Então a modelagem hidráulica você consegue responder isso daí num amanhã. Olha lá, coloca lá essa vazão concentrada aqui naquele lugar onde a indústria vai ser. E aí você pode dizer isso, inclusive, olha, prefeito, dá para fazer, mas tem que ter uma contrapartida. Nós precisamos melhorar isso, melhorar aquilo, etc. E às vezes, onde essa indústria vai ser acoplada, ali tem água suficiente, mas o sistema, em outros lugares, precisa de investimento. Então, você tem até uma barganha, você pode já falar para ele, não, aí está tudo em ordem, mas olha, eu quero que você faça um prolongamento de uma rede, uma adução aqui, eu quero que você ponha um reservatório ali. Então, isso você consegue responder de bate-pronto, então você tem muito mais agilidade, a chance de você conseguir fazer esse intento, né, de trazer essa indústria para dentro do seu município é melhor. E aí o SAI consegue responder isso com rapidez. E outras coisas, né, investimentos em loteamentos, né, eu já peguei cidades, por exemplo, Itu, que a gente fez um trabalho em Itu, tem uma pressão muito grande de investidores que estão colocando vários loteamentos, então é uma loucura. Então você precisa ter o controle de tudo para que você possa fazer uma boa gestão, né? Então serve para essas coisas, serve também para uma eficiência
operacional, diminuindo seus custos de energia e sobrando dinheiro para os investimentos. Próximo. Thalita, se eu vou extrapolar o tempo, você me avisa, tá? Porque eu começo a falar aqui, aí eu perco um pouco a noção do tempo. Então, falando das ferramentas Bentley, que é o WaterJanes, o SewerJanes, que é para esgotamento sanitário, tem também o Storm, que é StormCAD para drenagem, e o Hammer é para fazer a parte de transiente hidráulico, que eu queria alertar que muitas das aduções que nós temos aí no Brasil não é levado em conta essa questão do transiente hidráulico, isso é muito importante. O EPANET é um software gratuito, então você pode usar ele a qualquer momento. O WaterJanes é um software pago, não é barato quando a gente analisa o preço dele, né? Mas ele é muito barato quando a gente analisa o investimento no software a longo prazo e o retorno que ele te dá. Então, eu comparo aí como dois veículos, né? Você tem um Fusquinha, nada falando mal do Fusquinha, porque eu tenho um, adoro, e um carro de melhor performance. Os dois chegam em qualquer lugar, só que um gasta mais gasolina, é mais barulhento, tem menos estabilidade, não tem ar-condicionado, então é isso. Então, vocês podem optar. Eu já prestei serviço para pequenos municípios, onde eu desenvolvi tudo no WaterJanes, e o WaterJanes consegue fazer a volta e eu consigo entregar para essas prefeituras em EPANET, sem problema nenhum, tá? Logicamente que a operação do EPANET, ela é mais complicada, e eu vou dizer por quê. E o que é bacana no WaterJanes é que ele tem uma interoperabilidade muito grande, você pode ler banco de dados, fotos, documentos, muitas outras planilhas, então você consegue importar praticamente tudo para dentro do WaterJanes. Uma coisa bacana é que você faz uma interoperabilidade grande com o GIS, então você pode criar um cadastro seu em GIS, o WaterJanes vai ler isso, e se você fizer uma alteração de obra na rua, e você vai alterar esse cadastro, depois você altera automaticamente o WaterJanes, e vice-versa, você também pode transformar o WaterJanes em cadastro GIS. E o que é bacana isso? Porque o WaterJanes já vem com toda a biblioteca das informações dos ativos. Então, você pode fazer a gestão do seu banco de dados lá em GIS com todas essas informações. Eu quero fazer um gancho nesse momento, que isso a gente já conversou aqui com a Ares, e eu vou só dar uma pitadinha, que é o BIM, né? O BIM, que é o modelo, né? É a modelagem da informação da construção, né? Que é o Building Information Modeling, e nós temos um decreto que foi lançado agora em abril, de que o governo federal vai começar a contratar em BIM, ou seja, isso já é uma diretiva do governamental, e isso vai mexer muito com o mercado. E, logicamente, tem implantações em fase, depois vocês podem acessar, é só colocar BIM, decreto que sai lá, e seria interessante vocês lerem, né? Então, existe um grande movimento de BIM no Brasil. O BIM é de 95, então nós estamos 25 anos atrasados, e o WaterJanes é uma parte do BIM, uma parte. O BIM não é um software, pessoal, o BIM é uma forma de você trabalhar, é uma forma de você agregar valor em toda a cadeia produtiva da construção, seja ela de edifícios, de pontes, de rodovias e de saneamento. Então, ele é importante para que você, com outros softwares que fazem custos, software que faz a parte de cronograma, softwares de energia, etc., que você pode agregar tudo isso. Então, isso daí é um ponto a que vocês precisam observar. Quando vocês estiverem fazendo já modelo hidráulico, significa que vocês já estão se preparando para o próximo passo, que é entrar nesse BIM, que não tem volta, tá? Então, fiquem atentos a essa informação. Ele permite, né, voltando agora, o WaterJanes permite estudos energéticos, então isso também está ligado, relacionado ao BIM, uma das dimensões do BIM. E o que difere muito, e que facilita muito a operação do WaterJanes em relação ao EPANET, é que o WaterJanes, ele trabalha com cenários, ou seja, você cria um cenário mãe, e desse cenário mãe você vai fazendo as alterações, fazendo filhos e netos, e assim por diante, de forma que você não perca essa informação, porque para fazer a solução hidráulica de um sistema, você tem infinitos caminhos.
Aí eu pergunto, qual é o melhor? O melhor é aquele que eu vou investir menos, né? O custo-benefício for melhor. Então, você pode fazer várias soluções técnicas, você pode colocar isso, valorar isso, e aí você vai ter um resultado. Então, isso que é gestão. Eu vou ter que fazer uma melhoria, mas eu posso fazer várias alternativas e fazer a validação dessas alternativas em função do investimento, né? Então, é isso. Eu, pesquisando, conversando na minha humilde competência, eu cheguei à conclusão de que o Water James, por isso que ele é um investimento, um ativo importante dentro da sua empresa, ele dá uma flexibilidade e uma rapidez de solução muito grande. A gente tem um número 40:1, mas se outras pessoas tiverem outros números ou questionarem esses números, isso também não é nada acadêmico, isso é um sentimento que a gente tem em função do que a gente já trabalhou, tá? Próximo, por favor. Não sei nem se ainda é meu, acho que é, né? Eu vou falar dos casos. Da calibração. Então, esse ponto, por isso que eu passei rapidamente lá, é um ponto muito importante. A calibração do modelo é aquilo que vai coroar a relação entre o físico e o computacional, o que vai dar confiabilidade, né? Então, o que é a ponte que faz essa confiabilidade acontecer. Por que é importante? Porque vai ser confiável. Se você tiver uma ferramenta computacional que você não sabe o que tem lá dentro, você fica meio, será? Então, para isso, pessoal, vocês precisam ter uma mudança, o paradoxo do processo de aquisição de dados. Ou seja, a gente precisa parar e modificar a forma como a gente adquire os dados. O que é isso? Todos os dias saem pessoas para fazer serviços na rua. Todo dia chega papel na sua empresa dizendo o que foi feito. A pergunta é, isso vai para dentro do cadastro ou isso fica na gaveta lá do almoxarifado? Então, se ficar na gaveta do almoxarifado, o seu modelo que você investiu, etc., ele vai se desatualizar rapidamente. Então, precisa ter uma mudança nesse paradoxo aí, né, nesse paradigma de se perder informações. As informações têm que ter um fluxo contínuo, bem amarrado, e de que volte para dentro do modelo, para você ter sempre um modelo desatualizado. Eu sempre digo, a partir do primeiro dia em que você não mudou o seu procedimento de aquisição de dados, o seu modelo está ficando distante da realidade. Ou seja, daqui a um tempo ele vai cair em desuso. Tá, okay? Por quê? Porque você não confia. Tá? A calibração envolve colocar coisas no campo, né? Medidores, isso tem um trabalho de campo, e aí no trato dessa calibração você consegue identificar mais ou menos quantos pontos você precisa, e isso vai depender do que o modelo preliminar está apresentando. Então isso é muito peculiar de cada cidade, cada cidade, quando você tem uma topografia desfavorável, ela é mais complexa. Quando você tem uma cidade mais plana, essas coisas são mais fáceis de se resolver. Os dados de vazão, é complicado e caro você começar a medir vazão em todos os lugares da cidade para saber quantos consome. Isso, para quando o sistema é todo misturado, isso não tem muito sentido, gente. O importante é que se você tiver um setor separado já, setorizado, que você tem esse conhecimento e essa certeza, é bacana você colocar um medidor de vazão, porque é importante se conhecer a curva de consumo, como que o consumo daquela região ele é feito. E você pode fazer alguma extrapolação para o restante da cidade. Cada cidade tem a sua curva de consumo modificada. Elas têm o mesmo jeitão, mas pode ter alguma modificação em função de outros parâmetros. Tá? Então, é importante se conhecer a curva de consumo. Mas ele não é impeditivo. Se você não tiver, a gente pode usar uma padrão ou pegar de uma outra cidade que tenha mais ou menos o mesmo jeitão e dá para poder fazer isso. E essa pergunta, como definir se o modelo está calibrado, isso depende. Isso eu não tenho uma receita de bolo. Você tem não só os dados, se a pressão está acima ou abaixo, ou quantos por cento ela está longe, né? Porque no modelo vai aparecer uma curva e você vai ter a curva do que você mediu. Então, você precisa fazer uma leitura muito holística das coisas, inclusive
até de raso-Williams, de tempo de tubulação, idade, porque eu já fiz trabalhos onde a gente mudou o raso-Williams e aí aquela curva que estava distante acabou acoplando, tá? Quando eu fui na tabela lá e modifiquei o raso-Williams dos tubos das regiões da cidade. Então, isso é uma coisa que se adquire fazendo, percebendo, sentindo. Não é uma coisa muito fácil de falar, não, está aqui a receita, faz assim. Óbvio que o melhor modelo é aquele em que a pressão medida é igual à pressão do que o modelo vai fornecer. Mas isso, evidente, todos já percebem que isso é raro, porque não necessariamente, quando o modelo está calibrado, a rede que está lá enterrada é a mesma, é a verdadeira. Então, volto de novo no processo. Quando que vocês terão um cadastro de água perfeito? Quando vocês trouxerem as informações do campo para dentro da cidade, para dentro do seu cadastro. Porque ao longo do tempo, você vai validando aquilo que o modelo apontou. Ok? Então, esse é um pouco dessas sutilezas da calibração. Próximo, por favor. Aí eu vou apresentar rapidamente, o Silvio tem uma apresentação a posterior minha com mais detalhamento, né? Pode passar, por favor, Silvio. Eu vou só mostrar algumas coisas, mas ele pegou algum caso e colocou mais dados, como é que se apresentou as pressões e tudo mais. Eu vou falar rapidamente assim, só para vocês entenderem rapidamente de algumas dificuldades que a gente tem, assim. Então, aí tem algumas cidades, Ibaté, 35 mil habitantes, dificuldades com cadastros, foi muito complicado, mas isso 99% você encontra essa dificuldade. Em Olambra, o que eu poderia apontar, 15 mil habitantes, nós fizemos um estudo energético de um sistema que eles tinham, onde eles tinham um bombeamento e eles tinham um reservatório elevado e eles ficavam sempre ligando e desligando no último metro do reservatório para não faltar água para o pessoal, né? O que a gente fez? A gente colocou essa situação, colocamos uma situação, analisamos energeticamente a situação que eles estavam operando, uma situação onde eu usei a cota mínima do reservatório de forma que desse 10 MCA na região alta ali daquele bairro, isso é uma outra situação, né? E fizemos usando esse robozinho que tem dentro, que é o Darwin Scheduler, a gente buscou qual seria a melhor solução, com e sem inversor de frequência. A economia do que poderia ser feito, né, com a calibração desse novo sistema, usando o bombeamento com inversor de frequência, a economia foi de 50% de energia. Então, isso, inclusive, eu fiz um webinar até para o pessoal de Portugal em 2015, se eu não me engano. Eu tenho isso pronto, se quiserem, viu, Thalita? Se quiser, a gente pode marcar um webinar só para discutir isso aí. Aí tem toda a apresentação, bonitinha, para todo mundo entender e tal. Eu só estou dando um overview aqui. Ouro Preto a gente está fazendo agora, existem os grandes desafios do Ouro Preto são que não tem hidrometração. Então, quando você não tem hidrometração, você não tem esse consumo, essa curva de consumo das pessoas, e você tem que colocar qual é a perda, qual é a demanda e tudo mais. Então, aí está sendo um desafio bastante grande. Araçatuba, eles tinham um cadastro perfeito, muito bom, e lá o bonito do estudo é que eles têm várias fontes de produção, tem um poço profundo, tem captação superficial, inclusive tem uma captação interna numa bacia e na bacia do Rio Tietê, né, do próprio Rio Tietê e do rio chamado Baguaçu, que às vezes na seca dá alguns problemas. Então a gente montou uma setorização onde eu consigo fazer uma coisa muito interessante que chama-se contingenciamento. Com a modelagem a gente pode contingenciar o sistema, ou seja, se faltar, se quebrar, se a bomba do poço parar, o que vai acontecer com o meu sistema? Vocês sabem que quando você tem um colapso do sistema, que toda a rede seca, às vezes você manda a água lá para o reservatório vira caixa de passagem, e isso dá um monte de problema, todo mundo fica reclamando e tudo mais. Então, precisa ter um plano de ação, um plano de contingenciamento, e você consegue fazer isso com a modelagem. Manaus, que foi o maior nosso desafio, lá o grande desafio foi
eliminar as perdas, que tinham perdas regulares, físicas, né, e também por causa de atendimento irregular, pessoas que estavam, vamos dizer assim, fraudando rede, e isso foi um grande desafio, fazer esse estudo populacional e equilibrar tudo isso. Diamantino é uma cidade do Mato Grosso, 20 mil habitantes, então tem um centro velho que não tem esgotamento sanitário, e nós usamos o Sewer Janes para fazer a concepção do sistema. E aí, o que é bacana, né? A cidade fica no alto e aí ela verte para 2 bacias, né? Dois córregos. Então, permitiu o quê? Qual é o melhor sistema que eu coloco? Eu vou colocar uma estação de tratamento de esgoto ou 2? Uma para uma bacia, outra para outra? Mas e quanto custa bombear de uma bacia para né, fazer a transferência de bacia? Quanto custa isso em energia? O que é melhor fazer? Então, a modelagem permite você fazer todas essas alternativas, estudar essas alternativas antes de você consolidar qualquer tipo de projeto executivo. Pode passar, por favor, senhor? Aí são fotos, né, mostrando aí Ibaté, Olambra, para quem não visitou, bastante interessante a cidade, próximo. Aí são só as fotos, eu poderia até suprimir isso daí, tá? Samara, Araçatuba, Saneouro e Manaus, né? Então, nós temos experiência desde cidades pequenas até cidades gigantescas aí. Pode passar isso daí. E eu queria completar aqui para vocês, eu anotei algumas coisinhas aqui, como interessante, no Water Janes, uma coisa bacana, é que lá você pode escolher 2 tipos de reservatório. Nós entendemos que é um reservatório, para nós é um tanque, né? É um negócio finito. Reservoir, né, que é reservatório lá no Water Janes, significa o seguinte: eu tenho água à vontade. Então é como se fosse um reservatório, um lago, e você tira a água dele o suficiente para você atender o seu sistema. Quando você coloca tanque, que aí é muito importante, o tanque no inglês é o nosso reservatório que a gente entende como reservatório. Ele tem água finita. Então você tem que fazer um controle da entrada e da saída. E aí você consegue analisar como que o reservatório funciona ao longo do tempo, se ele esvazia, se ele enche, se ele vai dar zero e assim por diante, em que momento que ele enche e tudo mais. O que mais, só para complementar e finalizar? Eu acho que eu consegui aí, deu tempo, né? Eu consegui aí fazer um overview bastante interessante. Estou à disposição para as perguntas e para outras conversas, se for necessário. Tá ok? Obrigado e fico aqui aguardando as perguntas aí. Então, Silvio, toca a sua parte aí, por favor. Beleza. Obrigado. Vamos para os estudos de caso aí da B&B. Nós escolhemos dois casos para apresentar para vocês, basicamente por uma questão de mostrar, olha, 2 situações extremas. Numa situação, a gente vai apresentar os resultados da modelagem, como ela foi utilizada, por que ela foi utilizada e quais foram os resultados, mesmo com uma grande adversidade que a gente tinha com relação a cadastro, com relação à informação de campo, à informação de manobra. Era uma área com bastante adversidades. E, no outro caso, a gente vai mostrar um exemplo, um caso de São Caetano, onde a gente tinha um cadastro muito bem consolidado, né, um índice de perdas muito bem controlado. Então, a gente vai mostrar como a gente consegue utilizar a simulação nas 2 linhas e obter aí resultados aí fantásticos nos 2 casos. Vamos começar, então, pelo caso da Compesa, aqui de Jaboatão dos Guararapes. Esse é um setor de Jaboatão e esse contrato ele é muito interessante, porque ele é conhecido como chave na mão, turnkey, que ele envolve estudo, simulação, implantação e pré-operação. Esse setor ele tinha aproximadamente 40% da área não era cadastrada, tinha um elevado índice de perdas total, setorização interna era inexistente e o pouco que tinha era ineficiente. E outra, tinham obras muito complexas, porque como isso aqui está o Oceano Atlântico aqui do lado, você fez um buraco na terra ali e achou água. Então você tinha que fazer rebaixamento de lençol freático. Você
estamos falando aproximadamente de uma população aí de 200 mil habitantes. Bom, podem ver que toda essa região em amarela, que está na tela, é a área que não tem cadastro. Seguindo, como é que a gente fez para tratar essas áreas que não eram cadastradas? A gente teve que pensar em concentrar a demanda em alguns nós e estudar aquelas regiões como nós, com uma demanda concentrada que representava toda aquela população. E no restante, a gente utilizou o cadastro existente. Vocês podem observar que existem alguns trechos aqui, à esquerda da linha vermelha, que mesmo assim isso foi estudado. Mas por quê? Porque a gente tinha algumas linhas que passavam pelo nosso setor e a gente também não tinha nem a certeza se essas linhas também abasteciam o nosso setor de origem. Então a gente teve que estudar também as adjacências para verificar se a gente poderia prosseguir com o nosso modelo, como prosseguir com o nosso modelo, né, como achar as alternativas para utilizar o nosso modelo. Ou seja, utilizar as informações de campo, o conhecimento de campo, dos manobristas, dos encarregados, isso é fundamental, isso é vital nesse momento, nessa etapa, para você poder utilizar e tentar diagnosticar os problemas, ou como você vai fazer para concentrar a sua demanda, onde concentrar a sua demanda, tentar entender um pouco mais o seu setor. Esse setor, ele foi estudado da seguinte maneira: a gente distribuiu alguns pontos de pressão ao longo das linhas primárias, ou seja, perdeu o compartilhamento.